Salve galera, tudo tranquilo? Está começando agora mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. Pessoal, esse é o episódio número 12. Já passaram por aqui vários convidados, vários temas foram abordados e dessa vez mais um convidado muito especial para falar de um tema fundamental da nossa vida, que na verdade é o sonho de qualquer pessoa. Eu acredito que todo mundo trabalha para isso, que é o quê? A liberdade financeira. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o Rodrigo Assad, educador financeiro. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Satisfação estar aqui com vocês nesse podcast super especial aí e trazendo informações e boas práticas aí para todo mundo aí. Não, maravilha, cara. Então vamos começar do início. O pessoal aqui não te conhece, vamos explicar para eles como a tua origem, de onde você veio. Então conta pra gente um pouquinho da tua história, assim, onde você nasceu, como você se interessou por essa área financeira, enfim, um geral seu, assim. Legal, perfeito, Vinícius. Bom, sou aqui de Curitiba mesmo, minha infância, meus primeiros anos de vida aí, filho único, né? Então uma família muito pequena, muito simples. E o meu primeiro contato com a educação financeira, na verdade, surgiu com os meus 10 anos de idade. Eu precisei assumir as contas de casa mesmo, na prática, mas não pela ausência física dos meus pais, pelo analfabetismo financeiro. Minha mãe, professora do estado, meu pai, motorista de frota, não tinha a vivência, a habilidade na gestão do dinheiro, né? Tinham seus salários, tinha as despesas, como toda a família, né? Mas foi o ponto em que chamou a atenção justamente a questão de comportamento e isso ia se perdendo. Então, o desafio foi entrar nesse novo mundo para mim, 10 anos de idade, né? Pai, mãe, deixa eu tentar ajudar aqui em casa, organizando as finanças. As discussões dentro de casa, né, acabam atrapalhando o estudo, então deixo de alguma forma tentar organizar e comecei com isso e organizando papel, lápis, o que entra de salário, despesa, enfim, muito do que a gente vai conversar ao longo aqui desse podcast, mas só me apresentando com essa história inicial, justamente porque foi esse ponto chave em que a gente deixou de aceitar um destino e passou a acreditar em um futuro. Porque a gente começou a rever nossas contas de casa, aquilo que devia, vamos planejar, não vamos assumir novas dívidas e com isso vamos se organizar. Resumo da história, 3 anos depois a gente estava com a vida financeira organizada, meus pais ali mais participativos, mais conscientes do consumo, digamos assim, planejando melhor os próximos passos e assim eu consegui concluir meu ensino básico. Aí eu fiz engenharia civil na Federal, passei no primeiro ano da faculdade e desde o primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar na J. Malucelli Construtora. Estou até hoje lá, esse ano completo 33 anos de história, mais da metade da idade que a empresa tem, né, que é 60 anos. Já é patrimônio histórico da empresa. Já tem uma plaquinha de patrimônio ali. Né? Então, desde o primeiro ano da faculdade, trabalhando com a construção pesada, né? Muito ainda na parte administrativa, financeira, de escritório, mas durante toda a minha faculdade foi fazendo estágio na construtora. Depois de formado, em 99, então daí a gente costuma dizer, né, que eu fui pisar no barro, né? Trabalhar nas obras mesmo, obras pesadas em alguns estados do Brasil. E isso foram por 14 anos trabalhando em obras, o que me trouxe uma vivência incrível, espetacular, inclusive na questão humana, comportamental, de relacionamento. E aí a gente vai concluindo coisas na nossa vida, né? Quanto mais tempo, você é um cara super novão ainda, eu já com mais idade aí, já passei da meia idade. Mas é justamente o que a gente começa a observar que só a questão técnica ou conhecimento técnico, ele pode te ajudar, mas ele não vai te levar para o objetivo que você quer se não tiver outras skills, outras habilidades que façam parte. E o relacionamento humano é uma delas, o comportamento é uma delas. E isso trouxe uma vivência bem legal. E depois de obras, aí vim para o escritório central aqui em 2012, onde estou até hoje, na administração central, mas 2019 foi uma outra virada também, aonde eu, com a minha empresa de consultoria, comecei a ir para um viés da educação financeira, resgatando muito da minha infância, que foi aquela fase difícil de se organizar e como fazer, como as coisas pararem de pé. Isso aí é
um pouco da minha história e minha trajetória até aqui, o que tem sido meu propósito hoje muito focado na educação financeira, né, no financial skills que a gente fala, que é essa habilidade financeira de fazer a gestão das finanças pessoais. Mas não é para enriquecer, é para ter uma melhor qualidade de vida. Não importa quantos zeros antes da vírgula. A questão é o quanto você está feliz e satisfeito com os planos que você tem para desempenhar. Eu acho que o grande propósito é esse, de vida de todo mundo. Sim, e minha primeira pergunta era justamente sobre liberdade financeira, porque é um conceito muito amplo. Sim. O que é liberdade para você? É você ter um carro luxuoso? É você ter um apartamento na praia? Então, a tua visão, assim, a tua experiência, liberdade financeira é isso. Você ter uma vida melhor não tem muito a ver com o quanto de dinheiro você tem, né? O objetivo que você faz com ele. Sim. Seria isso? Exatamente, Vinícius. A liberdade financeira, para mim, é a condição que a pessoa se impõe e realiza no presente para que ela não seja refém do dinheiro no futuro. E o ser refém do dinheiro significa eu trocar de carro por um carro legal, mas eu não dou conta de pagar o financiamento. Eu comprei uma casa na praia que era o meu sonho, mas eu não vou lá, só me dá gasto, me dá despesa, eu não consigo nem curtir, porque virou um pesadelo o que era aquele sonho, né? Eu ter que ficar no mesmo trabalho, no mesmo lugar, com o mesmo chefe, fazendo a mesma coisa que eu detesto e eu tenho que fazer isso. Não posso nem pensar em trocar de emprego e fazer alguma coisa que eu goste, mesmo que ganhe menos. Não posso, pelos compromissos financeiros que me consomem. Eu não ter essas condições é o que eu considero como a liberdade financeira. Eu poder ir e vir, tomar a decisão que eu achar melhor, mas sem eu ter a pressão do mercado, ou da família, ou da conta no banco, ou do cartão de crédito, ou seja, de quem for, porque eu estou com a minha vida organizada. Mas para isso acontecer, eu tenho que tomar ação no presente, para que faça essa diferença no futuro. E quando a gente fala futuro, não é o futuro distante, daqui 5, 10 anos. O futuro é já, daqui um mês, final do ano, é futuro. Sim, exatamente. Então, como você falou de planejamento, né, muita gente quer começar a construir patrimônio, mas tem dúvida de onde começar, onde investir, né? E na sua visão, assim, para quem é iniciante, quer começar a planejar o futuro, para ter liberdade financeira, quais são os investimentos mais indicados para essa pessoa que está começando agora a ter essa visão? Perfeito, Vinícius. Para começo de conversa, em começar a investir, o primeiro ponto é se programe com o dinheiro que entra na tua casa e defina um plano de investimento. Esse é o primeiro ponto. Reserve um valor para você investir. Falando de investimentos, né, para o público iniciante, digamos assim, a poupança, a caderneta de poupança é um investimento. Muitos dizem que não é mais investimento pelas taxas, mas não deixa de ser um investimento, sim, de renda fixa. Se ele tem uma rentabilidade boa ou não é outra história, mas a caderneta de poupança é um investimento, né? O CDB, LCI, LCA são produtos de renda fixa, produtos simples, básicos, que as pessoas têm acesso no seu próprio portal, no seu próprio app do banco, elas têm acesso a esses investimentos, né? Em eu aplicar na caderneta de poupança, eu aplicar no CDB, no LCI, no LCA. Muitas vezes eu nem aplico, a configuração do aplicativo já está direcionado, que aquele dinheiro que me sobra na conta, ele é aplicado automaticamente em um CDB, em um RDB, e quando eu estiver utilizando o meu dinheiro ali no dia a dia, ele automaticamente resgata de lá para eu pagar a minha conta. O tempo que esse dinheiro ficou lá aplicado, ele me dá uns jurinhos ali. Então eu acho que o ponto assim, básico é a gente entender que existem investimentos simples, que a gente pode fazer um certo controle pelos nossos aplicativos e plataformas. É importante a gente ter ciência de 3 principais pontos ou indicadores de economia, né? Claro, nem se fala da pessoa buscar algum investimento mais estruturado, buscar um apoio, logicamente, que é via assessor de investimento, até para nortear qual é o melhor produto mais indicado para aquela pessoa, para o momento de vida dela e para o plano que ela deseja. Mas para quem está começando e quer trilhar ali nos primeiros passos, não é só entrar no app e apertar um botão. E não é só ter o dinheiro também reservado, guardado, que esse é o principal ponto para poder fazer isso. É importante acompanhar 3 indicadores básicos que eu costumo dizer. O primeiro deles é a taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano. O segundo deles é a poupança, o rendimento da poupança, que hoje está em 6,17% ao ano.
E o terceiro indicador importante é o IPCA, que é a taxa de inflação nacional, né? O nosso indicador de inflação oficial do país, que é o IPCA, que está aí em torno de 4,5% ao ano. Então, tendo ciência desses 3 pontos, IPCA, Selic e taxa de rendimento da poupança, a gente tem um norte para saber aonde que eu posso aplicar e se eu aplicar quanto eu recebo. Se eu aplicar em um produto de IPCA, eu tenho aí em torno de 4% de rendimento ao ano. Se eu aplicar na poupança, já é 6,17%. Se a poupança está maior que o IPCA, então quer dizer que eu estou tendo um ganho real. Então, neste momento, nessa janela temporal, significa que a poupança está sendo mais rentável do que a própria inflação. Então, ótimo, é uma condição boa. Mas pelo fato de ser maior que a inflação, tem outros produtos conservadores de renda fixa que trazem uma rentabilidade muito maior do que a poupança, a exemplo de um Tesouro Direto Selic, um próprio CDB a 100% do CDI te dá uma rentabilidade mais do que o dobro da poupança. Claro que CDB tem imposto de renda, dependendo se eu ficar pouco tempo eu tenho uma taxa do imposto de renda maior que vai me deduzir, mas é importante começar entendendo, conhecendo, sabendo a regra do jogo. Eu não entro no campo de futebol se eu não souber a regra do jogo, como vai funcionar aquela atividade. Eu preciso conhecer. Por mais simples que seja, por mais iniciante, conservador, é importante porque o teu dinheiro está lá muitas vezes e quase sempre muito suado para conquistar. E a gente não pode desperdiçar ele por falta de conhecimento. Tem até aquele ditado, né, Rodrigo? O dinheiro não leva desaforo para casa. Sim. Que é bem famoso, né? Que é justamente o que você comentou. Tem que saber onde você vai colocar ele, né? Exatamente. E assim, para investir a gente tem que ter recursos guardados, como você comentou. Só que o brasileiro, de modo geral, tem tá entre a cruz e a espada sempre, né? Tá, eu preciso investir, mas eu também tenho os boletos para pagar, né? Então, assim, na tua visão como educador financeiro, o que é o mais adequado? A pessoa, primeiro, recebeu ali o rendimento dela, o salário, ela já tira uma parte para guardar ou ela paga as contas e o que sobrar ela investe em algum ali produto, em alguma situação? Opção 1, sempre, é você ter o seu plano de investimento. Eu tenho meu salário, eu tenho meu rendimento, tenho minha receita, caiu o 13º, vendi alguma coisa, enfim, toda a renda que você tiver, você já tem que destinar ela de início para o teu investimento, teu plano de investimento. Ah, mas eu não tenho nada para vender, eu não tenho nenhuma renda extra, o que eu tenho é o salário. Excelente, graças a Deus que tem um rendimento entrando dentro de casa. Mas com esse salário já defina um plano mensal e recorrente para que isso acontecer. Ah, sobrou um pouquinho de dinheiro, agora deu tempo, eu vou investir. Não, você tem que criar o plano inverso. Todo mês eu vou guardar R$50. E é todo mês e sem falta. Sem negociação, né? Tem que guardar. Tem que acontecer. Se é 50, se é 100, se é 500, se é 10... Cada pessoa tem o seu momento de vida, a sua condição. Claro que às vezes vai ter que se ajustar um pouquinho. Ah, infelizmente não dá, só R$10 que eu vou conseguir guardar. Será que é só 10 mesmo? Será que você tirar alguma gordurinha do teu orçamento doméstico não te sobra um pouquinho mais e te exige para você fazer uma gestão melhor e sobrar mais dinheiro? O objetivo de todo mundo tem que ser esse. Eu ter um plano de investimento, perseguir esse plano de investimento, todo mês eu guardar esse dinheiro, e quando eu digo guardar não é pôr embaixo do colchão e também não é colocar na poupança, tem produtos melhores que isso, e também muitas vezes configurar para que a tua conta corrente no teu aplicativo ele já faça esse aporte automático para o produto que eu quero comprar. Eu posso fazer aporte mensal recorrente no Tesouro Direto. Escolhi o plano, todo mês eu configuro que vai sair R$100 da minha conta e vai para esse produto do Tesouro Direto ou para um CDB. Eu consigo fazer essa gestão. Mas o meu ponto de partida é, primeiro, reserve o valor e destine ele para a tua aplicação financeira. Tire ele da tua frente, tire dos teus olhos e tire do teu bolso, porque ele tem que ficar reservado para um objetivo muito maior e importante, que é o teu futuro e o futuro da tua família. Com o que sobrar, cara, dê um jeito de viver e sobreviver, mas que não comprometa o teu futuro, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai se arrepender por que lá atrás eu não comecei antes guardando pelo menos R$50. E isso é a retórica de muita gente. Uma pesquisa feita a nível nacional em 2016, onde foram entrevistados aposentados no Brasil,
quase 50% dos aposentados que foram entrevistados, eles falaram que eles eram obrigados a continuar trabalhando, mesmo aposentados, porque a renda deles não era suficiente. Pense, não são caras novos como nós dois aqui, que podemos começar, recomeçar energia, e tudo mais. Né? Não, estão já numa terceira idade, às vezes muitas despesas com saúde, às vezes ajudando a criar neto, tendo que sair cedo, voltar tarde, depois de 40 anos trabalhando para ter que continuar, às vezes fazendo o que não gosta, mas porque faltou lá atrás algum incentivo. E o maior incentivo é de si próprio dizer, não, eu tenho que programar e vou fazer isso para o meu futuro e da minha família. Essa é a grande diferença hoje no presente. Sim, tem que ser negociável, como você comentou, né? Sim. É que a gente todo mundo sabe que o que é o certo, você viver com menos que você ganha. Se você ganha X, tem que viver com X menos 1. Mas o que a gente faz? Ganhei X, mas eu quero outra coisa, quero mudar de carro, então eu vou fazer X mais 2. Esse mais 2 que é o problema, que não, às vezes não tem de onde tirar essa fonte, né? Não tem ali uma racionalidade, né? Muito emocional, né? E você comentou essa questão de guardar dinheiro, que teria que ser prioridade. Mas assim, para uma pessoa de modo geral, assim, qual que seria assim, um valor que a pessoa teria que guardar para a gente criar aquela chamada reserva de emergência, ou colchão de liquidez, como as pessoas também comentam? Qual é um valor, assim, um número que a pessoa pode, poxa, se eu guardar esse valor aqui, entendo que tá legal, eu estou um pouco ali, no médio prazo, estou seguro. Perfeito. Assim, claro que depende para a faixa salarial da pessoa, né, o momento de vida dela, e não vejo como um número fixo, né, para a gente trazer aqui. Pode ser 50, talvez 50 para alguns seja muito, talvez seja muito pouco, né, os R$50, mas não é a questão do valor em si, né, para a gente fixar aqui no nosso podcast. Eu acho que o ponto para o pessoal ter claro aí é justamente saber que a reserva de emergência, o que a didática traz é que ela consiga te dar uma proteção financeira por 6 meses. Isso é o que a gente vê, digamos, no mercado. 6 meses de reserva de emergência é um bom número. Perfeito. O que significa isso? Como 6 meses de reserva? 6 meses do quê? 6 meses do meu custo de vida. Se eu tenho um custo de vida, não estou dizendo quanto que está sobrando no final do mês, estou falando do meu custo, quanto eu gasto, eu e minha família, para a gente viver. Vamos supor que o meu gasto é de R$5.000. Então, é importante que eu consiga ter uma reserva de emergência de R$30.000. Eu tenho que montar essa poupança de R$30.000, carimbar ela como reserva de emergência, ela ficar não guardada embaixo do colchão, não, ela estar investida esse R$30.000. Para quê? Por que 6 meses? Porque parte do princípio que se eu hoje tenho uma renda, estou vivendo com essa renda eu e minha família, com essa renda eu primeiro fiz meu plano de investimento, pensando na aposentadoria, pensando em trocar de casa, pensando nos meus objetivos futuros, mas também tem os gastos domésticos, né, mensais ali, eu tenho um custo para isso. Mas vem tudo da onde? Da minha renda que eu tenho hoje, do meu trabalho. Se eu perder o meu trabalho, se eu perder o meu emprego, ou se de repente eu buscar sair de CLT e abrir um negócio, como que vai ser a nossa trajetória nos próximos meses? Eu vou estar tranquilo para isso? Eu tenho uma reserva para me dar com a vida? Se eu for desligado no meu trabalho, o que eu faço nos próximos meses? Como que eu pago as contas de água, luz, comida, mercado? O que eu faço nisso tudo? Eu preciso ter uma reserva de emergência para situações de emergência. Por isso que parte dos 6 meses do meu custo, para que eu tenha esse dinheiro guardado e investido, que para uma situação como essa, eu vou usar dessa emergência. Mas é para usar para emergência. O que não pode dizer, não, vamos resolver fazer uma viagem aí para o Nordeste, beleza, tá? E qual o dinheiro que você vai usar? Não, eu tenho um dinheiro guardado. Tá bom, mas você usando esse dinheiro, a tua reserva de emergência está protegida. Não, eu ia usar a reserva de emergência, porque não aconteceu nenhuma emergência até agora, então eu ia usar esse dinheiro. Negativo, reserva de emergência para emergência. Então vamos imaginar que os 6 meses seja 6 vezes o teu custo mensal de vida. Qual é o teu custo mensal? R$5.000? Você tem que ter 30 mil guardado durante um tempo. Se você não tem nada de reserva de emergência, você tem que montar um plano para que em determinado momento mais breve possível você atinja esses 6 meses do teu custo. Quanto que eu consigo? Aí você vai fazer uma conta ao contrário. Se eu tenho que ter 30 mil neste exemplo, né, de 5 mil de custo, com uma reserva de emergência de 30 mil,
quanto que eu consigo guardar todos os meses para que eu consiga chegar em 30 mil e quanto tempo eu vou levar? Vou levar 50 anos para guardar os 30 mil reais ou eu vou levar 1 ano, ou 6 meses, ou 2 anos? Esse plano é importante ter desenhado, planejado e colocado em prática. Sim, é fundamental ter o plano, né? Tem que ter o plano. E uma coisa que você comentou sobre ganho 5, 10, 15, uma coisa que mudou minha cabeça, eu também gosto dessa parte financeira, no livro chamado Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele comenta assim, que as pessoas entendem assim, se eu ganho bem, logo eu sou uma pessoa bem-sucedida, rica. Só que ele fala, o segredo da riqueza é você ter patrimônio, que é diferente de você ganhar bem. Você pode ganhar bem e não ter patrimônio nenhum. Sim. Né? Você pode ser só um repassador de dinheiro, você pega e repassa com viagem, como você comentou, com gastos ali que não fazem tanto sentido a médio prazo, né? E assim, o patrimônio é uma coisa também que as pessoas têm dificuldade às vezes de construir, também de entender o que é patrimônio de modo geral. Na tua visão, assim, qual que é o principal erro de uma pessoa que ela sempre comete, assim, de modo geral, ao tentar construir patrimônio? O que ela sempre está pecando, que ela devia, não fazer, né, para começar a ter esse montante aí em forma de patrimônio? Perfeito. Eu acho que 2 pontos principais é não ter um plano estruturado do que você quer para a tua vida. Sim. O que eu quero ter de patrimônio? Né? O que é o patrimônio? Eu quero ter uma casa? Não faz sentido ter a casa porque eu acho que é um dinheiro muito caro, eu prefiro morar de aluguel. Tá, você já fez a conta? Que quanto de aluguel que você vai pagar para morar durante certo tempo e que isso às vezes era suficiente para você já ter quitado mais da metade de um apartamento, de uma casa? O que eu entendo por bem, por patrimônio? Né? É um imóvel, é uma casa, é um terreno, muitas vezes são patrimônios que você tem que pode te reverter como uma renda passiva. Eu posso comprar uma casa e essa casa ou um apartamento e isso estar entrando aluguel para mim, eu coloco para alugar e entra como uma renda para mim. Então, além de ter o patrimônio em si, como que eu mantenho esse patrimônio e como que ele pode ser um potencial de eu receber esse dinheiro, às vezes com aluguel, com algum investimento ou valorizando em uma venda desse imóvel. Mas para eu montar esse patrimônio, eu preciso ter esse plano do que eu quero. E o segundo erro, o primeiro é não ter o plano e o segundo é ser imediatista. Porque aí com isso você não espera e não se planeja para construir o teu patrimônio, porque você acaba sendo tão ansioso que a hora que você guardou um pouquinho de dinheiro você já acha alguma coisa para gastar aquilo, mas não era teu objetivo principal. Gastando, eu já tenho um tanto de dinheiro aqui, era para a gente comprar a nossa casa e sair do aluguel, mas não, já tenho um dinheiro que dá suficiente para a gente fazer uma viagem bem legal. Vamos aproveitar e fazer a viagem então. Beleza, fez a viagem, momentos são importantes, né? Mas até que ponto essa importância vai além do plano futuro daquilo que você precisa se estruturar? Então, eu acho que não ter um plano, ou ter um plano e não executar o plano, e também ter o comportamento imediatista, né, desorganizado, são os principais erros para que você olhe para trás e diga assim, porra, mas olha o cara lá, o cara já tem uma CG, o cara já não paga mais aluguel, consegue viajar todo ano e eu tô aqui ainda batendo grade, tendo que pegar um segundo, terceiro emprego na época aí de Natal para fazer um bico e tudo mais, e eu tô ainda patinando. É o outro que está errado? Ou é você? Olhe para si, né? Reveja teus hábitos, tuas decisões, tuas escolhas no presente. E isso com certeza é o que está fazendo a diferença para você e como você vai enxergar esse futuro. E aí a grande questão, a grande provocação justamente é essa. A hora que você olha para o teu futuro e o que você espera do teu futuro, você está satisfeito com isso? Você está satisfeito com a atitude que você está tendo hoje no presente? Faça essa reflexão, eu acho que é uma boa provocação. Sim. Sempre. Sim, com certeza. E essa parte de patrimônio, quando a gente escuta patrimônio, a gente pensa em duas coisas. Qualquer pessoa ali pensa em carro e casa. Né? São as coisas ali mais ali que ficam na mente das pessoas. E assim, tem alguns aí, educadores financeiros, né, pessoas ali dessa área que não que condenam, mas assim, dizem que às vezes não é bom você comprar uma casa, não é bom você trocar de carro, né, por N fatores, mas assim, é uma coisa que o brasileiro tem, né, sempre muito vivo nele. Na tua visão, assim, imóvel e veículos, são investimentos que valem a pena ou tem um cenário para você poder investir neles? Na tua visão, assim, o que faz sentido nesses dois ativos aí? Perfeito, Vinícius. Eu acho que é importante assim, a gente
ter clareza de não rotular nada, né? Não criar rótulo, senão às vezes esse rótulo pode ser um bloqueio para a gente fazer alguma coisa que às vezes, fazendo conta, pode ser contra aquele rótulo, né? Não, eu não posso alugar um apartamento, eu tenho que ter um apartamento, mas eu não consigo ter um apartamento agora. E o ponto de partida seria ir para um financiamento. Não, mas eu não quero alugar também. De repente, vamos pensando em voz alta aqui, começo a fazer conta. E eu acho que um grande ponto é esse, faça conta. Faça conta. Vale a pena eu ter um carro, pagar por esse carro, pagar IPVA, pagar garagem, estacionamento para deixar esse carro no meu trabalho por uma distância que eu percorro diariamente, que de repente um Uber pode me atender em determinado momento, não é propaganda do Uber, mas qualquer aplicativo aí pode em um determinado tempo ser viável, financeiramente viável. Será que eu não gasto menos? Será que de tempos em tempos eu não posso pegar o ônibus do transporte público? Vou de patinete, dou uma caminhada, eu tenho que enxergar esse universo. Eu já fiz essa análise, eu com a minha esposa, e a gente definiu e tirou da frente que qualquer meio alternativo nesse nosso momento de vida não se enquadra. Tenho um filho, tenho que levar para o colégio, tenho outras atribuições, como é que eu faço isso com Uber? Se eu fosse fazer com um táxi de aplicativo, meu custo seria maior. E como eu faria em viagens que a gente costuma viajar de carro também? Então, eu acho que o importante é pensar no patrimônio, no imóvel, no veículo, como sendo um bem para que você possa curtir e aproveitar. Aí o grande ponto das finanças pessoais, como eu falei no início, não é o enriquecer por si só, mas é que ele te dê uma qualidade de vida no presente e que isso te dê sustentabilidade para o futuro. Se isso está arquitetado dessa forma, então perfeito. Agora, muitas vezes as pessoas não fizeram conta, continuam fazendo aquela rotina ou daquela forma como elas estão fazendo, mas muitas vezes não é o melhor cenário, porque não pararam para analisar, para fazer conta e definir o que é o melhor cenário para eles. Então, tá errado em morar de aluguel e não comprar casa? Depende. Às vezes o cara tem um emprego itinerante que ele não tem como se fixar ou ter certeza. Não, meu chefe falou que eu vou ficar aqui por um bom tempo. Mas quanto que é um bom tempo para ele ou para o chefe? Talvez para o chefe é um ano só e daqui a pouco ele vai ter que circular para outras cidades. Não vale. Vale a pena ou não vale? Agora, eu estou estabilizado dependendo da minha idade, né, do que eu tenho de propósito ali, talvez eu ter um imóvel naquele local que faz sentido, que pode valorizar na região, que tenha características que eu consiga, se precisar, vender ou às vezes colocar para alugar. Eu tenho que pensar nesses cenários do que é o mais assertivo para mim, para o meu momento de vida e para minha família. Então é importante a gente não rotular e não se engessar em determinados pensamentos ou até informações que vêm de outros lugares, como se aquilo fosse a chave geral e padrão que deveria se aplicar a mim e a todo mundo. Cada um tem o seu momento e sua característica. O importante qual é? Eu acho que a questão para todo mundo é: faça a sua tarefa de casa. Olhe seu cenário, o que você tem, como que você trabalha, tuas condições gerais, tua e da tua família. Olhe para o futuro, quais são os planos? Né? Qual é o plano? Se eu tenho um filho que de repente tem propensão de estudar fora, eu preciso ter um carro gigante? Eu preciso ter uma casa grande? Eu tenho que pensar com as condições e possibilidades do que vai me acontecer para o futuro. Então, eu acho que olhar para dentro de casa, fazer essa autorreflexão, vai trazer muita informação e com certeza um roteiro de qual é o melhor cenário a seguir e o que fazer para isso. Sim, beleza. Você falou sobre rótulos, né? Que é algo que a gente pode assim, engessar a pessoa ou travar ela para alguma coisa que vale a pena, que ela não fez conta para definir. Mas assim, existe na tua visão, com a tua experiência, algum investimento assim que não vale a pena ou que é muito arriscado, que uma pessoa assim, em âmbito geral, né? Cada caso é um caso, mas de modo geral, tem um investimento que você entende que assim, não vale a pena a pessoa fazer, de modo geral? Bom, já aproveitando essa pergunta e já trazendo aqui para todo mundo, vamos deixar claro, pessoal, título de capitalização não é investimento. Esse pode rotular, né? Esse pode rotular. Não é investimento, então assim, é uma possibilidade de você ganhar alguma coisa, um prêmio e tudo mais, e muitas vezes o dinheiro que você pagou ali mensalmente por 3 anos, 5 anos, na maioria das vezes você não recebe esse dinheiro de volta 100% nem corrigido. Então, pessoal, título de capitalização não é investimento. Eu já falo aqui, aproveita o teu canal, esse podcast aqui,
para a gente deixar isso claro, muitas perguntas que eu recebo nesse sentido. Então, tirando fora título de capitalização, risca ele, né? O que eu costumo dizer? Um investimento para não ser aplicado é aquele em que você não tem clareza, nem confiança, nem garantia de que você está tomando a decisão certa e que você vai ter um retorno positivo dele. Isso significa que, então se eu aplicar em uma renda variável, bolsa de valores, criptomoeda, eu posso quebrar a cara? Pode, é o risco do negócio. Agora, quanto de dinheiro você vai aplicar nisso tudo? Corresponde a quanto? A 5% do que você tem? 1% do que você tem? Aí você pode até aplicar, desde que teu perfil te permita para isso, que você não se incomode e não atrapalhe teu plano de futuro caso você perca dinheiro nesse produto de renda variável. Então, é uma possibilidade de ganhar a mais? Mas tem um risco atrelado lá. Então, não tem necessariamente aí um produto de investimento mesmo em não aplicar. Eu acho que tem a condição que eu estou aplicando naquele produto. Vou partir para um fundo de ações com o mercado imobiliário. Tá, mas eu tenho conhecimento do mercado imobiliário? Eu tenho alguém me assessorando para isso, para eu poder me orientar? Qual produto eu não devo aplicar? Aquele que eu não conheço e que eu não tenho certeza nenhuma do que pode acontecer. Colocando um dinheiro aplicado lá que tem chances de eu perder esse dinheiro. E aí, como que eu me deparo com isso? Então, aquilo que eu não tenho garantia e confiança é um ponto para dizer assim, opa, isso aqui eu não posso investir. Ou não posso investir nesse momento. Ou não posso investir essa quantia de dinheiro. Eu já tive alguns alunos que me falaram, professor, eu ganho uma mesada todo mês e eu já tenho uma boa grana lá e eu estou pensando em colocar no criptomoeda. Tá, legal. E daí muito daquilo que a turma ouve falar. Uhum. E aí é outra coisa, pessoal, importante estar atento com as falas aí em redes sociais do que se traz, porque muita coisa, né, não é efetivamente aquilo ou naquelas condições. E aí esse aluno falou, professor, eu estou pensando em aplicar tudo na criptomoeda, porque está dando 450% de rentabilidade. Minha primeira pergunta é, quanto que você pretende aplicar? Todo o dinheiro que você tem da tua mesada acumulada durante tanto tempo? Ou 1% ou 2%, um pouquinho de nada só para você ver como que se comporta? A intenção era aplicar tudo. Com 450% ao ano aplicando tudo que ele tinha, ele ia mais do que dobrar e triplicar o que ele tinha em um ano. All-in mesmo. Isso. Fazer um all-in. Agora, a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Será que os 450% ao ano é efetivo? Tem algum histórico para trás? E mesmo que tenha, o que garante que para frente vai acontecer? Então, nesse cenário, criptomoeda ou qualquer outra renda variável que leia-se risco, a questão é quanto que eu posso pegar do meu patrimônio, pegar dos meus investimentos, colocar em um produto financeiro como esse, tentando ganhar mais do que o mercado normal, correndo um certo risco, e se isso não acontecer, tudo bem, eu tentei. É igual apostar na loteria. Botei dinheiro lá, eu tenho chance de ganhar, tá certo? Que a chance é ínfima, mas eu tenho chance de ganhar. Agora, se eu não ganhar, tudo bem, eu fiz uma apostinha de R$ 4,50 e não deu certo. Então, o investimento em renda variável tem esse outro lado da moeda. Não seria um produto em si para não investir, mas a condição que você se coloca para investir nesse produto financeiro. Aí sim que você tem que dizer para você, opa, não tenho perfil, não tenho nem cacife para aplicar nesse produto financeiro nesse momento. Não tem. Aí é você que tira ele da frente. Exatamente. É a condição que impede o investimento, né? O investimento propriamente dito, né? Tem que ver o cenário. Beleza. A gente comentou muito agora sobre investimento de forma pessoal, né? Como indivíduo. Mas assim, agora em âmbito familiar, né? Que a gente tem as famílias brasileiras, né? Elas compartilham do mesmo orçamento. Sim. E um erro que a gente vê também, que todo mundo fala, que falta planejamento orçamentário de como você realocar, né? O seu salário mais da sua esposa ou do seu esposo, como fazer esse montante combinado ser eficiente. Então eu queria ver de você umas dicas, cara, para o pessoal que está de casa, que tem essa dor de orçamento familiar, às vezes apertado, como eles podem ali ser mais eficientes, planejar melhor para poder fazer esse rendimento, esse dinheiro render mais ali para a família.
Perfeito. O ponto-chave é ter clareza da realidade financeira da família. Então, senta o marido, senta a esposa com os filhos, organiza o seu orçamento doméstico. Se não fizeram isso até hoje, nunca é tarde para começar, desde que comece agora. Faz um levantamento da vida financeira. Quanto que é a receita dentro de casa? Todo mundo que trabalha aqui, quanto de salário que entra todos os meses? Quais são as despesas que a gente tem dentro de casa, as principais contas que a gente tem aqui? Vamos fazer conta, igual eu com 10 anos de idade, com meus pais ali, vamos fazer conta, vamos anotar no papel e ter esse raio-x. Com esse raio-x a gente vai ter uma certeza de quanto está entrando de dinheiro e quanto está saindo e no final do mês como é que está ficando, como que está parando de pé. Está sobrando algum dinheiro ou está faltando dinheiro ali? Esse é um primeiro ponto. O segundo é olhar para esse orçamento doméstico para daí ser mais assertivo. Né? A gente costuma dizer, vamos otimizar o orçamento doméstico. Claro, qual que é a grande questão, né? Para todo mundo aí, né? A meta para todos seria eu procurar aumentar minha receita e reduzir minha despesa. Com isso me sobraria mais ao final de cada mês. Ok, mas aumentar minha receita, será que é tão simples assim? Será que é no dia seguinte começar uma nova atividade, fazer alguma coisa, pô, na minha conta corrente já entrou um novo dinheiro? Entrar em novas receitas não é tão simples. O que é simples, relativamente simples, é olhar para dentro de casa, rever as despesas domésticas e fazer algumas mudanças ali. E aí esse é um ponto focal realmente para se dedicar. Olhar o que é desperdício, o que é supérfluo, o que são gastos que eu estou tendo recorrente que eu nem uso. Tem um plano que eu pago de uma TV a cabo lá, eu nem assisto mais TV a cabo, eu já estou aqui no meu plano do celular que nele já está free uma TV, os canais para assistir um filme, ou escutar música, mas eu estou continuando pagando lá, eu nem lembrava. Então, fazendo esse raio-x, você consegue detectar aonde o dinheiro está indo. Está indo para o ralo ou está sendo investido para o que é importante para você e para a tua família. Isso vai te dar um norteador e começar a cortar gastos que não precisa, a postergar um gasto mais para frente, aonde tiver uma melhor condição, rever algumas despesas que está custando muito caro, qual é uma outra solução para isso. Quem sabe dívidas que você tenha e avaliar, mas quanto que eu estou pagando de taxa de juros nesse financiamento? Será que eu consigo um financiamento mais barato para conseguir renegociar? Quanto que eu estou ficando devedor com determinados compromissos e gastos? Isso aqui está ficando pesado. Se eu der uma pedalada e não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito, é uma bola de neve e eu não vou dar conta de pagar a taxa de juros que vai incidir nos outros meses. Ter esse raio-x é o ponto de partida para qualquer família de qualquer tamanho e de qualquer renda familiar. É ter essa organização financeira e a partir disso olhar para ela, se debruçar para ela, criando um plano do que fazer. Legal, a gente já fez e otimizou todas as despesas aqui, agora pessoal, combinado, temos que trabalhar dentro do orçamento aqui. Está meio apertado, seria legal ter uma renda a mais. Vamos pensar numa renda extra. Alguém aqui de casa teria alguma outra atividade que poderia estar desempenhando, poderia estar fazendo e ajudando a complementar a renda dentro de casa? Vamos trabalhar nisso. Feito esse plano, não adianta cruzar o braço. Montou o plano, executa, estando claro para todo mundo da família. Pessoal, o combinado é esse é o nosso objetivo aqui. É igual o time que, né, treinador ali, reuniu a turma. Pessoal, vamos lá, temos que voltar para o segundo tempo agora, com sangue no olho, precisamos reverter esse placar, lembrem aí da posição de vocês e tal. Beleza, todo mundo, todos os atletas escutaram isso. E em campo, vamos fazer diferente? Exatamente. Tem que fazer o que foi previsto. Não, mas na hora do jogo ali surgiu uma situação diferente. Ok, como é a nossa vida dinâmica, que todo dia tem alguma situação diferente. Porque é diferente, significa que então, para que planejar se sempre muda? Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma base. E essa base construída em família é o que te dá força para seguir e atingir o objetivo de futuro da família. Senão é aquela história de novo nisso. É olhar para trás e dizer por que a gente não se organizou, por que a gente gastou tanto nesse ano com essa despesa, foi um dinheiro jogado no ralo. Mas quando que parou para analisar tudo isso? Então, orçamento doméstico parece uma coisa assim tão simples, banal, assim, inofensiva, mas né? Mas ela é o coração de tudo isso.
financeiramente falando dentro de casa. Beleza. E assim, já é muito difícil a pessoa ter esse plano, né? Vamos supor que a família se engaje e crie esse plano. Mas aí tem que ser feitas escolhas, né? Claro. E a gente tem uma visão de escolha que assim, escolhi esse caminho, vou seguir. Só que assim, a escolha é todo dia. Quando você acorda, você tem que fazer essa escolha todo dia e reafirmar ela todo dia para ela realmente surtir efeito em um médio e longo prazo, né? Então assim, tem algumas dicas para as pessoas aqui no dia a dia, assim, coisas que elas podiam fazer de um outro jeito, que economizariam um pouco de recursos. Você até tem um exemplo na tua palestra que você fez aqui com a gente, lá do chamate, né? Então assim, dá para a pessoa algumas dicas assim no dia a dia, coisas, tipo, pouquinhas coisas assim pontuais que se ela fizer em longo prazo pode gerar uma economia bacana para a família. Perfeito. Esse exemplo do chamate é legal porque a conta que a gente fez dentro de casa há um bom tempo foi justamente trocar o chá em garrafa industrializado pelo chá a granel, fervendo ele, mais natural, sabor de chá realmente. E a diferença que deu é que eu estaria economizando 6 garrafas de chá por uma feita a granel. Tem uma diferença gigantesca. Gigante. E uma situação muito simplória no nosso dia a dia. Mas eu acho que assim, para trazer de uma forma genérica algumas possibilidades aí, né? Nem todo mundo gosta de chá, mas a questão é justamente olhar para aquilo que pode ser o teu supérfluo. Quer dizer, quais gastos vocês têm na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, que de repente pode ser suprimido. Eu tenho um combinado comigo. Eu faço o seguinte, todo dia no meu almoço, eu almoço perto do meu trabalho, eu todo dia como em um restaurante que tem o melhor custo-benefício ali da região. Beleza, não tomo bebida nenhuma, ok, né? Até porque não faz bem, mas já ajuda a dar uma economizadinha ali, legal. Mas na sexta-feira é o dia que eu, entre aspas, extrapolo um pouquinho mais. Não é que eu vou, né, almoçar comida de resort, não é isso. Mas aí eu vou para um restaurante que é um pouquinho mais, tem um ticket um pouquinho maior, mais variado e tudo mais, mas é como se eu me permitisse por aquela economia que eu fiz ao longo de segunda, quinta, na sexta, um pouquinho a mais. E claro que esse pouquinho a mais não é para compensar a diferença do que eu gastei de segunda a quinta, não. É um pouquinho a mais só para dar uma variada e sentir isso que, opa, eu fiz um negócio legal. Eu poderia estar almoçando naquele restaurante com um ticket bem maior, né? Mas eu fiz uma economia. E essa economia todo dia vai fazer a diferença. A hora que eu vou para o shopping, vou em uma loja, vou fazer alguma coisa, pense bem, esse é o momento de gastar isso? Eu preciso disso realmente? As perguntas são recorrentes, mas são essas. Eu preciso gastar isso desse momento? Então, eu preciso deixei meu carro na oficina. Eu tenho que pegar e ir até lá para buscar esse carro. Ok, por que táxi por aplicativo direto? Qual é a distância? Dá para eu ir a pé? Eu posso ir com patinete elétrico? Eu posso pegar o ônibus, eu adoro pegar o ônibus aqui em Curitiba, adoro, né? Minha infância já fazia tudo isso, mas eu gosto de montar o roteiro, de olhar, não, aqui eu consigo pegar aqui, eu pego um alimentador, vou para o terminal, ok, perfeito, é um tempinho um pouco a mais, às vezes pelo trânsito nem é um tempo a mais então, assim, significativo, mas dá uma diferença, eu pagar R$ 6,13 passando o cartão, comparando com um táxi por aplicativo de R$ 35, R$ 40, faz a diferença. Então, um ano, né? Um ano, 2 anos. Imagine em uma rotina maior que você tenha para fazer isso. Então faz a diferença. A grande questão é que muitas vezes a gente subestima os pequenos hábitos. E a gente acha, não, pô, mas é só pegar um táxi por aplicativo hoje, daqui até ali, R$ 40. Eu poderia ter gasto R$ 6, mas eu estou gastando isso. Não é o dinheiro em si nessa decisão. É o que minha mentalidade está me dizendo que eu posso fazer alguma coisa diferente que vai me trazer um retorno imediato. Isso é um retorno imediato, Vinícius. Eu deixar de gastar R$ 40 no táxi por aplicativo para gastar em um ônibus é um retorno imediato, é uma economia imediata. E aí eu trago aqui de novo a palavra-chave que você usou bem, escolha. Qual é a tua escolha no teu dia a dia? Tudo na vida são escolhas. Eu escolho gastar mais ou gastar menos. Claro, tem certas condições que não tem muito o que escolher, eu tenho que ficar nessa condição e pagar por isso. Exemplo, colégio do filho, plano de saúde, né? Preço da gasolina, vou buscar um, buscar outro, mas às vezes é uma diferença muito pequena. Mas será que essa diferença pequena de combustível, lógico, no mesmo nível de qualidade, somado ao longo do ano, não há uma diferencinha boa?
Será que eu pesquisar e entender um pouco melhor? Então, eu acho que o recado nesse ponto aqui, Vinícius, é justamente tirar o rótulo de que eu tenho que ser imediatista e achar que o que eu estou fazendo é o melhor. Se eu não me permitir ter humildade para repensar naquela atitude que eu estou fazendo, se ela é o melhor cenário, eu sempre vou achar que estou fazendo a coisa certa. E infelizmente é só lá na frente que vai olhar para trás e dizer que as escolhas que eu tomei não foram as melhores. Eu acho que esse é um ponto-chave para a gente, de novo, fazer uma autorreflexão. E é legal você ter comentado isso, Vinícius, que a escolha é todo dia. Assim como a gente escolhe a nossa roupa, né? Escolhe o penteado que a gente vai fazer, né? É a escolha do que a gente decide e a gente faz. É de decisão, de caminho, de gasto e de investimento. Tudo é escolha e isso faz a diferença, sim. E a escolha gera consequência. Aí você vai colher os frutos dessa escolha diária que você, às vezes, como você falou, não parou para fazer conta, não parou para pensar ou foi para o caminho mais confortável. Sem dúvida. Exatamente. Maravilha, cara. Então, estamos caminhando para o final aqui do nosso podcast, né? Foi um papo super bacana. Acho que o pessoal deve ter, assim, aberto a cabeça, né, para várias provocações, como você comentou aqui. Agora, para a gente finalizar, assim, queria te fazer algumas perguntinhas, né, rápidas para a gente finalizar. Diga pra gente uma frase assim que te define ou uma frase que você mais gosta assim. O futuro que você quer depende do presente que você faz. Isso para mim é um marco. O futuro que você quer depende do presente que você faz. Bacana. É escolha e consequência. Simples Exatamente. assim, né? Maravilha. Qual o lugar mais legal que você já conheceu assim a tua vida até agora? Até agora, acho que duas que sempre estão na minha memória. Dubai, pela tecnologia e por ser engenheiro civil, toda a parte de construção, infraestrutura é um espetáculo, muita tecnologia, inovação, e Veneza, até pelas bodas de prata com a minha esposa, que a gente legal. passou em Veneza, então uma cidade, suas ruelas e canais ali, então foi muito marcante ali, até pelo nosso momento de vida de casal. Então, Veneza e Dubai, show de bola. Voltaria lá milhares de vezes. Imagina. Dubai é um dos sonhos meu. Eu quero um dia ir lá conhecer Dubai. Que eu olho assim e falo, nossa, deve ser muito legal, muito. né? Vale a Cidade, pena. deve ser muito bacana. Vai lá e depois me conta. Beleza, se Deus quiser. E qual lugar você ainda quer conhecer assim? Tem não tá no plano? Eu tenho vontade de conhecer Escócia, Polônia, Irlanda, né? Países ali, né? Com uma cultura, né? Um berço do mundo. Tenho intenção de conhecê-la. Legal, cara. Na parte de filmes, assim, qual o filme que você mais gosta, que assim, tá passando, você para pra assistir, já assistiu várias vezes, mas você adora aquele filme e assiste mesmo assim? Não é porque a gente está falando de finanças, mas o filme que para mim me marca e eu largo o que eu estou fazendo para assistir aquele filme de novo é A Procura da Felicidade. Nossa, esse é bom, né? Com Will Smith, é um filme incrível que retrata uma realidade, né? Da vida real mesmo, de Chris Gardner, que do zero, né, ele teve a sua fortuna. Mas a questão não é o ter a fortuna, mas é tudo que ele passou para chegar até lá com o objetivo que ele tinha, um objetivo claro de vida. Com um filho pequeno, dormindo na rua, mas ele tinha um propósito e tinha um objetivo. Então, esse filme, A Procura da Felicidade, com Will Smith, retratando a vida de Chris Gardner, para mim é um melhor filme que tem para retratar a decisão, as escolhas, como você comentou, diárias, o plano para que você quer ter e a tua dedicação. E aí vem um ponto-chave que o filme, talvez depois de ver tantas vezes, isso acabou se consolidando, e isso que é legal, né, de a gente rever os filmes ou reler um livro, justamente de perceber que não adianta só eu ser dedicado. Eu sou pontual, chego no trabalho, me dedico fazendo aquilo, mas para qual propósito, qual objetivo e qual é o plano? Eu posso ser tão dedicado, mas continuar no mesmo nível, na mesma fase e não ter avanço, não ter progresso. Então não é só se dedicar, mas é dedicar naquilo que eu estou olhando para o meu futuro que vai fazer sentido e eu quero alcançar determinado patamar. Então isso faz a diferença. Aí sim você usa a dedicação a teu favor. Não é dedicação para ficar onde você está, é dedicação para você crescer.
financeiramente e não financeiramente, mas para você evoluir. Então esse é um grande ponto. Esse filme é muito bom, cara. Também é um dos meus top 5 filmes que eu mais gosto, sabe? Eu gosto tanto que a gente tem aqui no escritório princípios de liderança e tem um princípio que a gente colocou em homenagem ao filme, que o nome do princípio é cresça na dor. Olha só. E por que isso? Só para contextualizar o que você comentou. No filme lá, ele sempre está ali em situações muito adversas, né? Ele nunca tem o tempo que os outros têm, ele tem que dormir na rua, pegar a condução e a gente nunca vê ele reclamando. Isso me assusta, sabe? Ele nunca reclama, tipo, nossa, que situação complicada, eu não vou conseguir. É sempre assim, não consigo fazer ligações no tempo que eles fazem, vou fazer sem desligar o telefone. Escolhinhas diárias, como você comentou, né? Isso. E tem uma passagem do filme que ele tá com o filho dele na igreja, que daí tá tendo aquele louvor, né? Ele tem um coral lá da igreja cantando, e o canto é bem bonito, que é assim, né? Senhor, não remova a montanha, me dê forças para poder subi-la. E daí disso que eu tirei o princípio aqui nosso, que é isso, quando a pessoa supera um desafio, sabe? Sim. Ela não reclama, ela vai lá e cresce no obstáculo. Então, assim, realmente é um filme assim que também, sempre quando eu tenho aqui passando, eu paro para assistir porque, cara, é muito enriquecedor. É muito motivador, inspirador. Exatamente, maravilha. Agora na parte de livros, assim, qual livro que você mais gosta, teu favorito? Para mim, a Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Esse é bom. Ele mostra ali um viés de ganância, de humildade, o teu trabalho mental para épocas de crise, para épocas de abundância. E eu acho que o grande ponto é olhar para o seu comportamento diante de todos esses cenários. Ou seja, não basta você entender de Selic, entender de PCA, entender de mercado financeiro, entender de bolsa de valores, se o teu comportamento e as tuas escolhas não te canalizam para um caminho positivo. Então, entra de novo comportamento ali forte e esse livro traz bem isso. A Psicologia Financeira, Morgan Housel. Esse é muito bom. Ele também ele é muito bacana. Muito legal. Sobre isso, né? Todo o teu financeiro é fruto da tua mentalidade, né? Essa que é a grande verdade. Isso mesmo. Beleza. E agora sim, no teu âmbito pessoal, quem que é o seu herói e a sua heroína? Meu herói, para mim, o Chris Gardner é um cara que eu sempre lembro, tento me colocar no lugar dele, pela sua trajetória de vida e seus desafios. Então, para mim, um ídolo assim, até por ser um caso real, sim, né? História real. É Chris Gardner. Que legal, cara, bacana, show de bola. Qual que é a tua comida favorita? Talharim ao carbonara. Clássico. Esse é clássico. Já deu não vontade. tem erro, né? Já deu vontade. Vamos achar um aqui por Tá perto. perto da hora do almoço, né? Exatamente, cara. Essa nunca erra, né? Não, sempre vai bem. Sempre vai bem, maravilha. E assim, fazendo uma autocrítica sobre a sua pessoa, qual que é a sua principal virtude e seu principal defeito, na tua visão? Virtude, me dizem que eu sou um cara organizado, bem planejado, disciplinado e tudo mais. Eu acho que faz sentido mesmo. Mas, como defeito, eu acho que às vezes eu exagero o ponto, ou pelo menos eu tento me calibrar nesse ponto de, às vezes, curtir mais do que ser tão controlador. Ou pensar muito no futuro e não curtir o presente. Eu acho que a palavra-chave nisso é equilíbrio. É conciliar o que eu quero para o meu futuro, mas sem deixar de aproveitar o meu presente. É o curtir o meu presente, mas que não comprometa o meu futuro. Então, palavra-chave é equilíbrio para tentar amortecer poucos desses desafios aí. Sim, maravilha, beleza. E assim, fazendo uma retrospectiva, você precisa voltar no tempo, né? Voltar ali há 10 anos atrás, quando você começou a trabalhar com o mercado ali, né, de ensino financeiro, ou quando você estava lá com os seus pais, né, seus pais naquela dificuldade toda e você teve que assumir ali. O que você diria para esse Rodrigo de 10, 20, 30 anos atrás? Poderia ajudar ele nessa jornada que você teve até agora? Eu diria para os vários Rodrigos das últimas 4 décadas de que valeu o esforço. Rodrigo, obrigado por ter acreditado, por ter resistido e visto um cenário à frente que às vezes não estava claro, mas que você acreditou. Então esse Rodrigo lá de trás, ele teve muita resiliência, acreditou no que era importante, mas sempre com respeito, com humildade, agradecendo o que tinha e dando valor para o que se tem e procurando plano de evolução, de melhoria, né? E de família. Eu acho que essa aposta valeu a pena e valeu todo o esforço
E eu falo isso para os meus filhos, quantas vezes eu estava no ponto de ônibus, indo, voltando do trabalho, chegando em casa tarde da noite, ainda tendo que estudar, e estava ali no ônibus lendo também, mas valeu o esforço. E para mim não me envergonha e nem é crítica negativa, muitas vezes a gente pode ter um olhar de passado e dizendo assim, puxa, que arrependimento, que fase ruim, mas para mim, olhando para trás, sempre foi uma fase boa, sempre foi, porque eu estava ciente do que eu estava fazendo, independente de quanto de recurso eu tinha, mas eu estava fazendo de coração. E eu acho que acreditar no teu coração e fazer o que você gosta, isso é teu. Ninguém te tira, ninguém coloca. É teu, peculiar. E isso faz a diferença naquilo que você acredita e no que você faz. Então, Rodrigo, obrigado aí lá atrás de ter acreditado em mim. Sim. E valeu a pena. Ah, que bom, cara, maravilha. E assim, agora olhando para o futuro, né? O que você almeja aí para os próximos anos, os próximos passos aí com o seu trabalho de educador financeiro? O que você quer assim para a sua vida? Perfeito. Eu acho que esse propósito de levar o conhecimento financeiro, as boas práticas a todos os públicos, né? Principalmente ali as novas gerações que estão começando, é o meu propósito de vida, né? É isso que eu penso, meu plano de futuro é poder crescer, né? Ter uma abertura maior, com público maior, de tal forma que essas informações, esse conhecimento, mesmo de forma simples, mas prática, que isso possa alcançar o maior número de pessoas no Brasil inteiro e que faça a diferença na vida das pessoas. Para mim, isso é o que faz a diferença. Não é o fazer por fazer. Não é o nosso bate-papo aqui, nós dois, que tá sendo incrível, que eu te admiro demais, Vinícius, mas também que o que a gente está conversando aqui, para quem está nos assistindo, faça a diferença na sua vida. Esse é o meu propósito, eu tenho certeza que é o teu propósito também, e é o que nos traz satisfação, saber que a gente pode estar ajudando outras pessoas com uma fala, com um exemplo, e que isso mude, muitas vezes de forma radical, a vida dessas pessoas e mude para melhor. Esse é o meu propósito de futuro. Ah, que legal, cara. Bacana. É o que move a gente, né? Isso. A melhoria constante ali, contínua e fazer as pessoas ao nosso redor também crescerem, né? Sim. Muito bonito. Cara, queria agradecer pela tua presença. Pô, foi muito bacana. Eu que foi um papo agradeço, muito enriquecedor aí. Poxa, aprendi várias coisas aqui. Eu também gosto dessa parte, aprendi coisas novas agora com você. Legal. E pro pessoal que gostou do teu trabalho aí, da tua conversa, que quer conhecer como você ajuda as pessoas, passa pro pessoal ali os caminhos, né, rede social, o site, enfim, o que você tem ali para a pessoa poder entrar em contato. Perfeito, Vinícius. Agradeço a oportunidade aí contigo, com o teu público aqui. Espero que isso tenha agregado aí a vida de vocês. E podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, Rodrigo Assad Silva, no Instagram, @AssadRSRSRS. E aí tem os meus canais lá, onde a gente tem várias vivências e experiências aí para a gente poder compartilhar, e fico à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer apoio, conte comigo aí. Parabéns pelo trabalho, Vinícius. É um trabalho muito legal esse de levar o conhecimento, de levar ao público, né, as mudanças e vivências novas, né, porque o que a gente precisa é de informação confiável, concreta, prática e que mude a vida das pessoas positivamente. E esse teu trabalho é muito bonito. Parabéns. Pô, cara, valeu, mais uma obrigadão. vez. E satisfação de estar aqui com você no podcast aqui. Não, primeiro de muitos, né? A gente pode voltar a falar de outros assuntos aqui, porque o mercado financeiro é muito amplo. Sim. Né? Então a gente trouxe só uma parte ali da finanças pessoais, mas tem aí um nicho que a gente pode voltar a bater papo aí novamente, beleza? Perfeito. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, pelo tempo aí com a gente. Quem gostou aí, segue o Rodrigo que é nosso parceiro de anos aqui, ele vem aqui no escritório fazer palestras pro pessoal aí regularmente, então assim, a gente recomenda ele, realmente é uma pessoa capacitada, qualificada para ajudar vocês. E é isso, tá, galera? Até o próximo Fracaro Cash. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.